boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nesse sábado para nós conversarmos um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Eu começo fazendo uma observação importante para mim. Hoje nós falaremos sobre casamento e celibato, dentro do capítulo 4 da terceira lei, que é a lei de reprodução. Quando eu comecei quando eu comecei como instrutor na escola de sexta-feira, né? Logo assim, na primeira reunião dos instrutores, lá para a escolinha, né? Um dos colegas dos médiuns, que já estava lá há muito tempo, ele fez um comentário dizendo que nós estávamos ali para transmitir da melhor maneira possível os ensinamentos dados notadamente pelo mestre Ramatiz, e não para colocarmos os nossos pontos de vista. As pessoas estavam ali, naquela ocasião, para ouvir o que Ramatiz tinha a dizer e como é que nós poderíamos mais facilmente transmitir os ensinamentos do mestre.
E eu hoje vou seguir essa fala, né? Embora a gente saiba, nós saibamos que toda vez que fazemos uma interpretação, muito do nosso pensamento, ele vai estar presente ali. Mas hoje eu vou procurar ao máximo seguir aqui o que o mundo espiritual quis trazer a respeito de casamento e celibato, porque se há algum aspecto na sociedade hoje em que se houve algum aspecto na sociedade que a modificação foi fundamental, foi a questão do casamento e da família, né? A ponto dos freudianos, né, dos psicanalistas, considerarem que aquele modelo inicial do Freud, né, que pensava numa família vertical e tudo, era um modelo que durou um pouco mais de um século, né, um software, como eles costumam fazer a analogia, mas que agora precisava de ajustes. Então, vou aqui me ater o máximo possível àquilo que o mundo espiritual quis trazer àquela época, no século XIX. Questão 695, o casamento. Ou seja, a união permanente de dois seres é contrária à lei da natureza, é um progresso na marcha da humanidade. Se nós pensarmos que o homem era coletor-caçador no início da sua jornada evolutiva, o ser humano era coletor-caçador, e a partir de um determinado instante ele passou a ser agricultor e fixar-se à terra, formando as aldeias e tudo mais, um dos avanços foi a formação familiar, o núcleo familiar. Então, através da própria evolução do ser humano, nós vemos que nos seus passos de crescimento está o surgimento deste núcleo familiar. Então, realmente, acredito que seja, inclusive, em função disso e de todo o mais que vai se refletir na sociedade, o mundo espiritual dá uma resposta bastante sucinta. É um progresso na marcha da humanidade. A questão 696, qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Ele diz o retorno à vida dos animais. É acrescentada uma nota dizendo o seguinte: a união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado da natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. Isso é um dado interessante, que ele aqui reconhece, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Nós sabemos aí, por exemplo, que cisnes, que aquelas águias, chamadas águias carecas, representantes do símbolo dos Estados Unidos, são animais que são fiéis aos lobos também, e ele está se referindo a esse aspecto. Eu acho que, com relação a essa afirmativa, né, que deixar de lado o casamento institucionalizado aqui, aí a gente pode também fazer uma colocação um pouco mais moderna, que eu estou tentando ser o mais assim, né? O casamento seria união de pessoas, não é um papel passado, tá certo? Isso aqui é a coisa mais importante, é a união, é o amor que vige entre as pessoas, que reúne-se entre as pessoas reunidas ali com um objetivo, com uma parceria, a cumplicidade entre essas pessoas, o poder contar,
né? Os gregos davam 3 nomes para o amor. Eles chamavam o amor eros, né? Que o amor é homem, mulher. Hoje seria o amor homem e mulher, eu usaria a expressão seres humanos com seres humanos. O outro seria o amor filos, que é esse seu pelo seu filho e pelas pessoas amadas, queridas, e o amor ágape, né, que seria aquele total, aquele que Francisco de Assis, por exemplo, conseguiu alcançar. Pergunta 697. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? E a resposta é uma lei humana, muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis, somente as naturais são imutáveis. Então, o casamento ser indissolúvel, naquela ocasião, ele estava dizendo que se tratava de uma lei humana. Nós sabemos, pela experiência, né, não, eventualmente de quem passou por isso, ou pela experiência das pessoas em torno de nós, que em muitas ocasiões, ao término do amor, do relacionamento que solidifica aquela relação, é muito melhor que as pessoas possam seguir os seus caminhos, né? Notadamente quando existe muito respeito entre elas. Não se deve deixar chegar até um ponto, por exemplo, de agressividade, em que as divergências venham a causar uma situação, vamos dizer assim, de um conflito enorme, né? Não se deve deixar chegar a isso e as pessoas aceitarem que ali o relacionamento daquela forma acabou-se. E poderem seguir suas jornadas, até se for possível, nem sempre o é, mas com amizade, ou então com respeito mútuo, mesmo porque, via de regra, estão envolvidos filhos. E um núcleo familiar com uma série de problemas, tendo os filhos, eles psicologicamente sofrem muito mais do que uma separação amigável em que as pessoas possam e podem e devem seguir os seus caminhos e encontrar a felicidade, quem sabe, na próxima esquina. Força de expressão, obviamente. Como falta uma pergunta só, eu queria colocar esse tema, que ele é assim, sabe, é como se a gente andasse por um lugar super escorregadio, é esse tema. As questões são simples, as respostas são simples. Faz me lembrar, muitos e muitos anos atrás, uma paciente jovem chegou lá no consultório e lá na anamnese, eu não gosto muito de fazer uma anamnese comprida, mas uma das perguntas que eu faço é se a pessoa é casada, solteira, se está namorando e tudo mais, porque as questões do coração trazem muitas pessoas ao consultório, né? Ao setting terapêutico. E ela disse assim, não, eu tenho uma relação estável, um trissal, né? E fazem muitos anos, né? E ela falou, eu tenho uma relação estável, um trissal. E eu, treinado, fiz cara de paisagem, porque eu não sabia o que era um trissal, né? Enquanto ela continuou falando, eu fiquei preso no trissal, lá, eu fui tentando trissal, tri e tal. Aí me deu um estalo e eu disse assim, olha, eu gosto de, quando a pessoa tem um relacionamento, e eu gosto mesmo, que a pessoa me diga o nome do seu parceiro, porque senão fica, ela lá no meio da conversa, assim, aí o Roberto fez isso. Quem é Roberto, né? Aí eu já sei que é o sujeito. Aí ela deu 2 nomes. Aí eu digo, bom, tá certo, trissal já sei o que é, nunca mais vou esquecer, faz muito tempo. Isso. Mas hoje nós estamos assim, nesta situação, né? Então, eu fiz aquele comentário a respeito do ano e da época da colocação e da mudança que houve em relação a muitos aspectos aqui, que não caberão serem discutidos, né? Mas que nós precisamos ter um respeito enorme, né?
sobre todas essas situações. Um casal, eu não ia falar isso, mas não é para polemizar, não, é só para colocar. Um casal, por exemplo, né? Dois homens que têm uma relação estável e vão lá e eles adotam 2 ou 3 crianças, já de uma idade maior do que 1 aninho, que não são brancas nem têm olhos azuis, aí ele adota 3 pretos de 4, 5, 6 anos de idade, irmãos, colocam na mesma família e dão todo o amor e carinho. Eu pergunto para você, isso é um núcleo familiar? Para mim, é perfeitamente um núcleo familiar de primeira categoria. Primeira categoria. Estou fazendo apenas um comentário para mostrar que aqui é extremamente amplo para uma série de discussões a respeito do assunto, mas, para finalizar, a última pergunta, antes que eu me enrole, vamos lá. 698, né, Beth? A gente ficar calado é melhor. Né? 698. O celibato, olha essa pedra, tipo pedra que só Vidal pode responder, com aquela sabedoria adquirida de tantos anos. Olha a pedra. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? A resposta é curta para um tema extremamente profundo. Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. O celibato, se não, seria contraditório a respeito da família. Se a família é um núcleo, ele tem que ter muito cuidado para falar do celibato. Agora, se o sujeito, por exemplo, chega a uma conclusão, vou dar um exemplo simples, ele chega a uma conclusão que o destino dele, a libido, quer dizer, a energia vital que impulsiona o desejo em todos os sentidos, não é o desejo sexual, não, é a libido, a energia vital, assim como o Jung definiu e não Freud, né? A energia vital que nos movimenta. O sujeito diz assim, minha vida é para dedicação às causas, eu quero ser médico sem fronteiras. Olha que coisa maravilhosa. E por isso eu não posso ter uma família. Como é que eu vou ficar pulando de lugar para lugar, levando meus filhos, minha mulher para lugares perigosos e etc., lugares assim perigosos, etc., levando essas pessoas? Aí o que acontece? Perfeito. Jesus, pela história que eu conheço, Chico Xavier, né? Vou contar agora me lembrei aqui de um santo muito legal. Então, isso é uma dedicação, é um celibato em nome de uma causa. Ele canalizou, ele sublimou toda a sua energia para um determinado aspecto. Agora, se o núcleo familiar é tão importante e a célula máter da sociedade, o sujeito exercer essa função não tem problema nenhum. Ao contrário, vem todas as perguntas anteriores. Vou contar uma história interessante. Foi um grande professor que faleceu prematuramente, que contou. É a história de São Gonçalo. Conhecem a história de São Gonçalo? Não? Tem São Gonçalo. Sabe? São Gonçalo, ele resolveu dedicar, para você ver a força dos instintos, e a nossa conscientização de a conscientização de quem somos, como é importante. E sabermos de nossas limitações também é muito importante. Né? Conhece-te a ti mesmo não é retórico, é verdadeiro. São Gonçalo resolveu, na cidadezinha dele, que ele iria ajudar as prostitutas, porque ele considerava que era uma profissão igual a qualquer uma, mas muito dolorosa, muito difícil, e que ele, então, aos domingos, como ele tocava uma espécie de violão, né? Aquele que é abaulado, eu agora me esqueci do tempo de Romeu e Julieta, né? Ele tocava aquele tipo de viola. Alaúde? Alaúde. Alaúde. Alaúde, é isso aí. Muito obrigado. Então, ele tocava alaúde e ele resolveu, todo domingo à tarde, ele ia ao prostíbulo da cidade tocar alaúde.
E as prostitutas já esperavam por ele, para ele fazer isso. Mas elas esperavam por São Gonçalo da forma que atendiam, né? Estavam ali esperando e tal. Aí São Gonçalo, sabendo das suas limitações, ele bolou o seguinte: ele fez uma sandália, botou uns pregos na sandália para cima, e quando ele ia para lá, ele ia devagarzinho assim, chegava lá, quando o desejo tomava conta dele, ele apertava o pé no prego. Ele apertava o pé no prego. E o que quer dizer isso? É o saber de si mesmo, é o saber que existe um instinto dentro de si, mas há uma causa maior em volta daquilo, para que ele pudesse focar naquilo que ele estava fazendo e trazendo aquilo. Isso é o contrário de ser desmerecedor, é algo que enobrece o desejo do sujeito de fazer a sua entrega. Me lembrei agora dessa história do São Gonçalo. Norminha, agora você ande pelas pedras, querida. Adorei, adorei. Eu não conhecia a história de São Gonçalo, maravilhosa, né? Vamos agora para a questão 699, né? Que é a última nesse tema aí do casamento e celibato. Pergunta Kardec: da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? E aí a resposta: isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo, então ele está se referindo ao primeiro exemplo, na questão anterior, né? Por egoísmo, que ele falou que desagrada a Deus e engana o mundo. Agora, todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, a gente vai ver que o que vai valer ali é o objetivo, né? O objetivo que nós estamos para criar o celibato para nós, não nos relacionarmos, né, com outra pessoa. E a gente sabe que outrora muitos eram celibatários por imposição, não é? Haviam famílias que designavam seus filhos para serem padres, não é? Haviam pessoas que, por uma desilusão amorosa, iam para os conventos, e assim era uma forma de se autopunir ou de fugir da sociedade, mas quando o objetivo é sincero, para você privar esta energia instintiva, vital, que o Sérgio muito bem explicou, direcionando-a para uma humanidade, para um grupo maior. Aí sim, vale a pena, né? Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 11, ele diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, em tudo o que fizerdes, principalmente em sacrifícios, sede zelosos e fervorosos em espírito, disse o Paulo, né? Para que esse esforço seja louvado pela consciência. E esse exemplo que o Sérgio trouxe do São Gonçalo, né, é primoroso, porque ele vigiava o tempo todo. Ele conhecia a si mesmo, ele sabia que, como nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, nós somos tentados mesmo, né? Não estamos sublimados, estamos longe disso. Então, ele tinha esse zelo, não é? Esse zelo. O mérito maior é, pois, daquele que carrega consigo, no centro da própria vida,
o amor. É o caso também do primeiro exemplo que o Sérgio deu, né? Daquele que vai ser o médico sem fronteira. E que aí ele não constitui família para não deixar essa família a desejar, né, a sua presença. Ele vai se dedicar ao mundo, né, a quem está lá distante, mas é um filho de Deus como ele, necessitado desse amor, né? Quem deseja ser celibatário, então, deve procurar saber por quê e analisar as intenções. Nós conhecemos alguns, né, celibatários, como Buda, Francisco de Assis e outros. Ah, meu Deus. Só um instantinho, gente. O telefone tocou na hora errada. Desculpem. Então, homens que sacrificaram-se, né, as suas vidas pessoais para lembrarem à humanidade, pelo exemplo, as leis de Deus, né? E lutar por elas, pelo exercício delas. E quando eu estudei essa questão, eu lembrei muito de Chico Xavier, que tem vários lindos casos do Chico, né? Aí teve um que essas pessoas, elas, elas se despojam das alegrias da vida, porque para elas a alegria da vida é a prática do amor. Então teve um caso do Chico, que ele visitou uma cidade pequena, e ele já era um médium conhecido, então as autoridades estavam todas lá aguardando o Chico, né? E aí perguntaram para ele que, que eles estavam ali à disposição para levá-lo para conhecer pontos turísticos da cidade, né? Aí ele pediu que ele queria ir no presídio. Ele não queria buscar as alegrias que nós buscamos, né? Ele queria visitar o presídio. E então todo mundo ficou assim emocionado e o delegado chorou, porque quando ele chega no presídio, ele fala assim: quantos somos? Então, vê o nível de amor que ele tinha. E aí, ele disse que ele se incluía, porque uma vez ele perguntou assim para o Emmanuel: o que é um criminoso? E o Emmanuel falou: é qualquer um de nós que é descoberto. Então, eu achei essa história dele assim fantástica. E teve uma outra que ele estava visitando o litoral paulista, eu acho que era na Praia de Santos, e ocasionalmente ele encontrou um amigo de infância que lá morava e estava brincando na marolinha do mar com os netos. Aí ele ficou assim, com uma tristeza interior. E ele falou: o que eu fiz da minha vida, né? Eu me dediquei tanto à causa do Evangelho, eu não tive um filho, eu não tenho um netinho para alegrar agora a minha velhice. Aí o mentor dele se aproximou, que eu não lembro agora se foi o Emmanuel ou se foi o doutor Bezerra, e falou para ele: Chico, seus filhos são os livros que você psicografou. Aí ele falou: mas e um netinho, né? O sorriso da criança é tão reconfortante para a gente, né? Aí o mentor fala: seus netos são os seus livros traduzidos em outros idiomas. Então, esse é aquele celibatário que o pai reconhece, enaltece, né? E eleva-se espiritualmente. Outros tornam-se celibatários até para livrarem o seu país, o seu povo, das opressões dos gananciosos. São aqueles idealistas, né, que vão assim na defesa da sua pátria e coloca aquilo como seu objetivo maior. Então, nós não estamos incentivando com isso que as pessoas sejam celibatárias e que não constituam família, né? Primeiramente, a gente deve observar se está sendo chamado e escolhido por Deus para tais e quais finalidades.
Não se pode deixar que os familiares sirvam de pedra de tropeço para o dever. Agarrar em demasia as coisas transitórias é esquecer as eternas. Então, muitos de nós que temos a nossa família, recebemos pressão também, quando a gente começa a se dedicar demais ao evangelho. É claro que se você já tem um parceiro, uma parceira, é claro que você tem que cumprir os seus papéis, né, lá, mas para a gente não se apegar muito a tudo isso que é passageiro, que é material, porque a gente sabe, né, que o que nós levamos é o que nós construímos na parte espiritual, o espírito que é imortal. Então, vamos trabalhar bastante, né, para nós fazermos como São Gonçalo, criarmos, não é, os despertadores para nós, quando as tentações vierem, para que a gente consiga progredir sempre, né? Aí a gente vai avançar para o novo tópico desse capítulo, que é... Não, nessa 699, ainda tem uma nota de Kardec, não é? Que deixou de ser lida. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. E quantas vezes, né, pais de família têm que ir para a guerra, né? Aí ele tem que... É um compromisso. Ele vai se abster e, nesse caso, é meritório, porque é uma necessidade em prol do grupo maior, né? Agora sim, a poligamia, questão 700. A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Então, a humanidade se encontra num plano de provas e expiações, não é, minha gente? Então, há mulheres que passam por certas provas, não é? Ficando impedidas de contraírem matrimônio. Às vezes são dívidas pretéritas. Então, não é o fato de nascer mais ou menos equilibrados homens e mulheres que vai definir, né? Porque alguns de nós chegamos aqui com provações. Então, elas não conseguem, porque às vezes abusaram, né, das relações no pretérito e agora chegam e não conseguem, estão passando por aquela expiação, não é? Também há homens que, destinados ao celibato, por força das profissões ou por necessidade de educação espiritual. Isso acontecia mais no pretérito, né? Quando as famílias designavam um rapaz da família para ser padre, tinha que ser, né? Era aquele contexto social. As paixões precisam ser educadas da maneira que Deus achar mais conveniente, não como os homens querem. Então, julgar certas situações inconveniência é julgar Deus. O comando supremo de todas as coisas é dele. Se ele é a inteligência suprema, não é? Então, ele sabe o equilíbrio. Quantos podem vir para passar provação?
e o equilíbrio se faz. Hoje a gente vê jovens que eu tenho um afilhado que aconteceu isso. Naquela busca do corpo perfeito, do vamos malhar, ele acabou tomando anabolizantes, e a consequência ficou com câncer de próstata. Então, ele hoje se arrepende muito, porque ele ficou frustrado, porque o sonho dele era procriar, era ter filhos, mas naquela busca do corpo perfeito da adolescência, ele se precipitou, se equivocou, entendeu? Então, não há homens na Terra em demasia, nem mulheres em quantidade menor, e vice-versa, né? Aquele que confia, ele não sofre, ele crê que tudo está planejado, tudo está sendo vigiado, não é? Por quem? Pelo nosso Pai maior. Quem desequilibra o número de pessoas na Terra e traz a desarmonia para o planeta são os homens. As guerras, por exemplo, não é? Hoje, nós estamos já assustados com a guerra da Rússia e da Ucrânia, não é? Quando a gente assiste o noticiário, né, aquelas comunhões de Coreia do Norte, China e Rússia, assusta a gente. Mas é essa fé que a gente tem que ter. Esse equilíbrio, o Pai está atento a tudo. Nós tivemos, lá na Idade Média, né, a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. Né? Gente, foram 100 anos. É bem verdade que eles não possuíam o material bélico destruidor que hoje a humanidade tem, mas se arrastou. E o pai, na hora certa, interferiu. E Joana d'Arc tomou a frente do exército francês, inspirada por 3 guias, né? Santa Catarina, São Miguel Arcanjo e Santa Margarida Maria. E a França venceu. Por que a França venceu? Se todos são filhos de Deus. Porque ali estava uma geração iluminista que carrearia para o racionalismo, que daria a condição do espiritismo consolador prometido, chegar à luz da razão. E se fosse a juventude da França dizimada, tudo estaria emperrado. Então, sempre que a gente pensar nisso, quem desarmoniza é o homem, mas tem um poder maior, que é o nosso Pai, que está atento e com os seus missionários de luz está agindo para que nós, na nossa ignorância espiritual, não coloquemos, né, equilíbrio da procriação em perigo. Quantas vidas se perdem, né, numa guerra? Então, cabe a nós mantermos essa fé e orar, que é o que a gente pode fazer, né? Bom, vamos a 701, que é a última. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Aí a espiritualidade responde: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real. Há apenas sensualidade. Então, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, Kardec explica, né? Deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada
a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. E aí, se a gente for nos anais da história, né, aí a gente vai ver que o rei Salomão tinha muitas mulheres, né? Falava-se 1.000 mulheres, e muitos sultões também, né? Tinham 100 mulheres, essa coisa toda. Hoje, a poligamia está mais restrita à cultural, né? Determinados países do Oriente, e a tendência é que vá reduzindo. A gente vê também em algumas pessoas que têm muito poder aquisitivo essa sede, né, da energia sexual, de ter várias parceiras, vários parceiros, mas isso, a espiritualidade diz que é o homem quando ele está mais focado na animalidade de outrora. Porque quando a gente já consegue uma evolução espiritual, a gente entra em comunhão com o parceiro, com a parceira, mesmo que seja o mesmo sexo. Quando tem o que importa é o amor verdadeiro, seja de homem e mulher, seja de... Porque, como o Sérgio exemplificou, casais que são do mesmo sexo, eles podem adotar. Tem tanta criança precisando ser adotada, né? Algumas fazem inseminação artificial também. Então, as alternativas que a ciência traz são enormes. O que é preponderante é que haja amor, porque quando a humanidade realmente estiver alimentada de amor e colocando esse amor em prática, todos os relacionamentos com verdadeiro sentimento serão respeitados, não serão discriminados, não haverá desequilíbrio, porque os que puderem procriar, pela lei natural procriarão, e os que não puderem, com o amor que tem no coração, eles vão estar ajudando a crianças que precisem ser adotadas. Então, é isso que a gente entende, que a espiritualidade nos transmite. A poligamia, ela reflete mais essa exacerbação animal. E a monogamia, não. Essa comunhão. Que esses casais monogâmicos possam fazer valer essa continuidade pelo amor. E como o Sérgio falou, não adianta ficar junto só para manter uma aparência social ou por uma questão de orgulho, de vaidade, e está azedando a própria vida, azedando a vida dos filhos, daqueles que convivem conosco. O importante é nós difundirmos o amor. É isso que a gente pode falar e que eu acho que o Pai espera de todos nós, não é verdade? Estamos, assim, chegando ao final dessa nossa exposição. Vocês querem colocar alguma coisa? Então, a gente tem uns minutinhos para a nossa prece de encerramento. Ô Sérgio, meu querido, você pode fazê-la por nós, por gentileza? Sim, com certeza. Graças a Deus, Jesus, querido e bom amigo, Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, São José Carpinteiro, mestre Ramatiz,
guias e amigos espirituais responsáveis por esse nosso estudo, São Paulo Apóstolo, nossos queridos mentores espirituais, nossa família espiritual. Graças a Deus, mais um sábado em que pudemos estudar o Livro dos Espíritos, refletir sobre as suas questões e fortalecer a nossa certeza de que o amor é a maior energia do universo. E é essa a grande lição que o Senhor Jesus nos dá, a lição do amor. Que nós possamos estar envolvidos pelo amor, não só nesse final de semana, mas na semana que vai se iniciar, que nós estejamos protegidos e envolvidos por essa egrégora extraordinária, o amor. Que Jesus esteja conosco. Graças a Deus.